Deixa só o Márcio iniciar essa gravação. Olá, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir esse vídeo depois. Nós estamos transmitindo agora pelo Teams e hoje nós vamos falar com a presidenta da ANPG, Flávia Calé. Meu nome é Cristiane, eu sou doutoranda do EHPS na PUC São Paulo. E nós estamos aqui pela Associação dos Pós-Graduandos fazendo a nossa semana de recepção dos ingressantes. E programamos uma série de eventos falando sobre a pós-graduação, né? Diversos temas. Vai ter oficina de Lattes, a gente teve ontem uma palestra com o bibliotecário responsável pela PUC, pela biblioteca da PUC, ensinando os métodos e ferramentas de pesquisa e diversos outros temas que vocês encontram na nossa programação. Eu queria receber hoje aqui a Flávia, agradecer em primeiro lugar, Flávia, a tua parceria sempre constante com a nossa APG da PUC São Paulo, que foi refundada no ano passado, com muito empenho desse grupo que está aqui trabalhando, e já estendemos o convite a todos os colegas ingressantes que estão chegando aí no mestrado, no doutorado, que às vezes estão retornando para o doutorado, a virem compor esse grupo e agradecer logo de cara o teu aceite pelo convite, por essa parceria tão boa, tão produtiva que tem sido da APG PUC São Paulo com a ANPG. Eu que agradeço, Cris, o convite, a você, ao Márcio e a todos os integrantes aí da APG, né? De fato, a gente pegou um tempo muito difícil, né, para pesquisa no Brasil, para pós-graduação em especial, né? Então, de fato, a vida tem exigido da gente organização, mobilização, debate intenso, né? Manter uma coesão assim do corpo discente para a gente conseguir atravessar esse momento, né? Então, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês nessa recepção aí aos calouros da pós-graduação. E a gente tem um tema aqui que é muito importante. Eu posso já iniciar? Pode, claro. Eu ia colocar ele aqui na tela para gente, mas é isso. Hoje nós vamos falar de quê, Flávia? Conta pra gente. O debate aqui é o papel da universidade, da pesquisa e da ciência no Brasil, né? Então, não tem como a gente discutir o nosso papel no contexto atual sem fazer uma discussão sobre as mudanças que têm acontecido no mundo, né? De fato, a pandemia, o coronavírus, tem implicado um conjunto de transformações ou acelerado um conjunto de transformações que já vinham em curso na sociedade brasileira e no mundo inteiro, né? A pandemia ela coloca esse papel da pesquisa e da ciência, que já tinha muita relevância para a construção de qualquer nação, para o desenvolvimento de qualquer nação no mundo que tenha a pretensão de ter um desenvolvimento econômico, social, autônomo, necessariamente precisa fazer a partir da ciência, né? Acho que a China é um bom exemplo, quer dizer, um país que iniciou seu processo de industrialização já na segunda metade do século XX e que agora, né, na primeira metade do século XXI, já foi alçada a uma das principais potências do mundo, talvez aí disputando a liderança, né? Porque fez uma opção de investir em ciência nos últimos, pelo menos aí 70 anos, né? E é uma quer dizer, a China ela começou enviando pesquisadores para o mundo todo, repatriou os pesquisadores em diversas áreas do conhecimento para absorver esse conhecimento, para conseguir desenvolver conhecimento próprio. A China, até pouco tempo, ela era conhecida como apenas cópia, né? Como que se diz? O pessoal chamava de produto Xing Ling, o produto
copiado, né? Genérico. O genérico. A China, ela quebrou patente, né, para conseguir se desenvolver. A China se apropriou dos conhecimentos que existiam no mundo através de parcerias com indústrias, com empresas, para absorção de tecnologia e, a partir daí, desenvolveu sua própria tecnologia. Hoje a China desponta aí como detentora, né, o pleno domínio sobre o 5G e é hoje quem tem as melhores condições comerciais de oferecer isso em larga escala no mundo. E essa é a grande disputa do que se chama aí guerra comercial, né? Quando a gente ouve falar em guerra comercial China e Estados Unidos, a gente precisa ler isso como uma guerra, uma disputa tecnológica entre China e Estados Unidos e uma reconfiguração da geopolítica internacional a partir justamente desses novos padrões tecnológicos. A Cris queria falar alguma coisa? Sim, eu achei muito interessante a gente iniciar o debate, você iniciar, né, o debate aqui sobre a universidade, sobre pesquisa, pela tecnologia, porque é isso que eu estava comentando aqui no início, né? A gente está discutindo e está trazendo esses temas, e falar de universidade, falar do desenvolvimento da pesquisa, nunca foi tão atual como agora, porque o isolamento social e a pandemia nos forçaram a uma utilização de um nível muito maior de tecnologia do que nós estávamos acostumados. A gente já acessava, a gente já conhecia, mas a gente não fazia esse uso que estamos fazendo agora da tecnologia, né? Praticamente cotidiano, quase todas, muitas atividades, atividades profissionais administrativas foram levadas para o campo online, né? Foram virtualizadas. Atividades educacionais foram virtualizadas, e isso nós estamos falando de um pedacinho pequenininho do que é o desenvolvimento da ciência, que diz respeito às telecomunicações, que é um aspecto, mas que é muito interessante puxar por aí, Flávia, eu acho muito interessante puxar por aí, porque fica claro qual é o impacto que a ciência, né, direto, qual o impacto e qual a influência que a ciência, que o desenvolvimento da pesquisa e qual a importância da gente olhar para a educação e para a educação pós-graduada, né, para o desenvolvimento, realmente para as pesquisas científicas que são feitas, como você está pontuando bem aí, no campo comercial, mas que em muitos lugares do mundo são desenvolvidas pioneiramente e que grandes ideias das maiores descobertas e dos maiores desenvolvimentos, seja de materiais, de tecnologias, de descobertas biológicas na área da medicina, elas vêm de dentro das universidades, né? Elas vêm de dentro das universidades, elas são fomentadas ali no âmbito realmente da pesquisa e de uma forma ou de outra acabam sendo apropriadas comercialmente para uso, enfim, não é esse o debate que a gente vai caminhar, mas eu achei muito legal você destacar a questão da tecnologia, porque ela é muito presente hoje no nosso cotidiano, né? Neste contexto pandêmico. E aí eu já aproveito para te fazer uma provocação. A gente pensa e a gente discute há bastante tempo, e nesse exercício político entre APGs e ANPG, né, pelo papel que você desempenha na ANPG, e como pesquisadora também, né? A universidade, ela tem a sua função social. A gente não vai conseguir, acho muito amplo a gente fazer o debate específico e contemplar tudo o que é a função social da universidade, mas hoje, na pandemia, o que você entende e o que você destaca de qual é a principal função social da universidade diante disso que a gente está vivendo, diante dessa situação específica de necessidade de isolamento social, da existência de um vírus que ainda não está controlado, que a gente não tem uma diretriz médica estabelecida. E, na verdade, como é que você enxerga a universidade hoje, dentro desse contexto que a gente está vivendo mais imediatamente? Sim. Então, nesse contexto, né, de transformações, de reestruturação produtiva, quer dizer, você estava falando aí, milhares de postos de trabalho vão ser extintos, né? Já estão sendo extintos, quer dizer, de fato, a gente vai
ter uma sociedade diferente, né? E a universidade no Brasil, no mundo, mas no Brasil em particular, ela cumpre um papel ainda mais relevante, porque se a gente fazer um quadro comparativo com os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos produz nas universidades, mas produz muito conhecimento na indústria. Quer dizer, a universidade ela não é o principal lugar de produção de conhecimento. Diferente do Brasil. O Brasil, a gente tem aqui 90% da produção científica no Brasil, da ciência básica, das ciências humanas, de qualquer área do conhecimento, ela se dá na universidade pública. O pré-sal ela é um grande exemplo disso, né? Toda a pesquisa desenvolvida em torno da exploração do pré-sal, que deu autonomia de exploração, uma tecnologia própria do Brasil para a exploração do petróleo em águas profundas, foi desenvolvida em parceria com a universidade, né? Com a COP, no Rio de Janeiro. Então, o Brasil tem essa particularidade de que a produção científica no Brasil ela se dá na universidade. E a gente tem uma universidade muito diferente também, né? Eu sou da USP, e a USP, de fato, me trouxe essa reflexão, porque eu achava que toda a universidade brasileira ela estava assentada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, o ensino e a pesquisa vinculados, né? Então, a pesquisa ela tem uma função também de retorno social, ela está integrada a uma demanda social e de extensão. Ela está vinculada a um retorno à sociedade, ela está vinculada a uma demanda da sociedade. Esse tripé que une graduação, pós-graduação e diálogo com a sociedade, que envolve a pós-graduação na qualificação de todo o sistema educacional, é uma particularidade também nossa, né? Hoje, nesse contexto de pandemia, o mundo, as universidades europeias estão discutindo que elas estiveram muito afastadas da sociedade. A USP, né, você ouve assim, um discurso nos conselhos, indissociabilidade entre pesquisa, ensino-pesquisa, mas não se fala da extensão. E eu vim de uma universidade federal, a PUC, eu acho também faz parte desse contexto, né, desse tripé que está assentado a universidade constitucionalmente, a universidade brasileira. Ela vincula muito a universidade às demandas sociais. Eu acho que a universidade ela tem cumprido a sua missão social, né, nesse contexto de pandemia, tanto do ponto de vista de manter a produção, ainda que remotamente, né, ou em condições muito diferentes do que a gente tinha, seja atuando na linha de frente do combate à Covid, tanto produzindo conhecimento vinculado propriamente à Covid, mas também álcool gel, tecnologia para desenvolver respiradores próprios. Então, a universidade, ela, junto com o SUS, junto com as instituições brasileiras, né, institutos de pesquisa como a Fiocruz, responderam e têm respondido, né, aos desafios da pandemia e também de reflexão sobre que sociedade vai surgir a partir daqui, quais as novas demandas que vão surgir a partir dessa situação de exceção, né, que a pandemia nos impõe. Mas também, quando a gente pensa, e eu acho que o núcleo aqui da reflexão sobre ciência e pesquisa na atualidade, ela precisa ser, eu acho, como reconstruir o país a partir da pesquisa e da ciência, né? Porque a reconstrução do Brasil ela não vai se dar se não for a partir desses parâmetros, né? A nossa crise é uma crise muito profunda, né? Embora não se reflita aí nas pesquisas, né, de avaliação da presidência da República, o buraco é muito embaixo, né? A crise econômica ela é uma crise recessiva. A gente tem, se a gente olha o Brasil em comparação com os outros países do mundo, né? Eu vou dar aqui Alemanha e Inglaterra, investiram 20% dos seus PIBs em combate à Covid. Isso aqui inclui ciência, isso aqui inclui resgate de empregos,
o Brasil investiu 3% e quase tudo isso se resume ao auxílio emergencial, né? E nenhum recurso novo para a ciência. E o orçamento do ano que vem, inclusive, o que se desenha é um cenário muito catastrófico, né? É de corte em todas as áreas, inclusive nas agências de fomento, que coloca um cenário para a gente de corte de bolsa, efetivamente, né? Eu ia te perguntar Então, sobre isso, eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque nós já vínhamos enfrentando há algum tempo um quadro de desvalorização da pesquisa e da ciência, né, no sentido de não haver um investimento, ou não haver seriedade, a seriedade necessária para discutir esse assunto e para olhar realmente quanto percentualmente estava sendo investido, tem sido investido. A gente tem as bolsas de pesquisa, que são a remuneração do pesquisador, que é o sujeito que está dentro da universidade, para os colegas que estão ingressando agora, né? Especificamente para quem está chegando aí para o mestrado, para quem está voltando para o doutorado, ou que está chegando agora na PUC para o doutorado. A bolsa de pesquisa ela é a remuneração do pesquisador, né? É uma função que ele desempenha que é remunerada, então, assim, nós somos remunerados com dinheiro público para realizar pesquisa e desenvolver o conhecimento. Eu achei muito bacana você pontuar a diferença da universidade brasileira para a universidade lá fora e entender que, né, o nosso papel de produzir ciência, de produzir conhecimento, de organizar as nossas pesquisas, a bolsa é a remuneração por esse trabalho desempenhado. E as bolsas não são reajustadas há muitos anos, desde 2013. O cenário já era um cenário um pouco precário, já era um cenário que não vinha bem, e a pandemia agravou ainda mais essa situação, né? O ano passado já foi um ano terrível para a gente que estava acompanhando aí de perto, a gente teve cortes diretos mesmo na CAPES, no CNPq, na nossa universidade, a gente pôde viver isso de perto e se organizou realmente para saber como poderia caminhar. E eu queria te perguntar hoje, o que a gente pode pensar diante de uma precarização que já existia, somada a uma questão da pandemia, né? Tem que ser muito mais audaciosa a resposta a ser dada para o investimento e para a gente observar para a educação pós-graduada? Tem que ser uma resposta mais urgente, mais efetiva, considerando inclusive que a gente depende da ciência para avançar no próprio combate a toda essa situação pandêmica, né? O que você pode pontuar para a gente como um apontamento aí? O que a gente poderia pensar? Eu sei que está sendo discutido no âmbito da ANPG um plano emergencial, né? A gente falou um pouquinho disso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que é esse plano emergencial, Anísio Teixeira. E eu acho que ele caminha talvez um pouco nesse sentido de, nesse momento, pegar realmente seriamente. Não tem mais como a gente adiar a discussão dessa questão e né, da gente pensar realmente num socorro financeiro, porque não tem como a gente avançar, realizar ciência se você não tiver recurso, né? Realizar pesquisa e fazer a ciência acontecer se você não tiver recurso. O que é esse plano? O que você pode contar um pouquinho, Flavinha? Até chegar no plano, porque o plano eu acho que ele é parte da tentativa de resposta a esse cenário, né? Por que é grave essa situação, né, do Brasil investir nenhum real em ciência na pandemia, enquanto outros países do mundo estão investindo? Porque a gente vai abrindo uma boca de jacaré. É como se o mundo estivesse avançando muito e o Brasil retrocedendo muito quando não avança em ciência, quando não investe em ciência. E a gente vive ainda no Brasil o que a gente chama de bônus demográfico, que é uma maioria da população jovem, né? A gente teve, nos últimos anos, uma expansão muito grande da pós-graduação no Brasil. A gente tinha uma meta do Plano Nacional de Pós-Graduação de formar 60 mil mestres e 25 mil doutores. A gente alcançou a meta de formar 60 mil mestres, mas não alcançou a meta da formação de 25 mil doutores. A gente está formando 20 mil, 22 por ano.
E o Brasil ainda está muito distante do que é uma meta, do que é do que é desejável num percentual de número de doutores com número de população. O Brasil tem menos de 8 doutores a cada 100 mil habitantes. Países como a Inglaterra, como a Alemanha. A Inglaterra tem 41 doutores, né, a cada 100 mil habitantes, a Alemanha 34. Então, o Brasil está muito distante, né? Então, essa ideia de que o Brasil tem muito doutor, ela não é verdadeira. Para o Brasil ter um grau de desenvolvimento mais avançado, para o Brasil ter um grau de autonomia de científica e tecnológica, você precisa ampliar muito o número de doutores e mestres no Brasil. E o que está acontecendo hoje com a pandemia? Que, na verdade, a pandemia ela é mais ela reforça o discurso da austeridade, né? Porque no mundo inteiro está se discutindo emissão de moeda, quer dizer, investimento público, né? Ampliação de gastos públicos, e o Brasil colocou essa regra de ouro do teto de gastos e não quer romper de jeito nenhum, né? Então, qual é o impacto disso? É que a gente tem uma desvalorização da pesquisa no Brasil, então a carreira científica ela passa a não ser uma alternativa, porque nossos mestres e doutores estão indo para o trabalho precarizado, estão abandonando a carreira científica, estão escondendo seus currículos para conseguir um emprego. Se a gente for ver nessa geração de empregos aí que foi anunciado aí, essa geração de empregos é em empacotadores de supermercado. O maior grau de demissão absoluto foi entre professores universitários, Sim. que é esse processo que a Cris falou, né? Então, junta 3 turmas numa universidade, monta uma turma de 200 alunos e o professor vai dar aula online para esse monte de gente, vai cobrar mais, que é o que está acontecendo na FMU, por exemplo, aumentou a mensalidade e diminuiu o salário do professor. Então, ausência de concurso público. Então, isso aqui cria uma dificuldade para esse jovem pesquisador muito grande. E o que resta? Fuga de cérebro, o que resta é o abandono da carreira científica. Num cenário que a reconstrução do Brasil ela só pode ser com investimento em ciência, com investimento nesses cérebros. A gente precisa olhar um cenário que eu acho que ainda não está contabilizado, mas essa área de ciência e tecnologia, de pesquisa, tem muita gente velha. Muita gente mais velha, muita gente que está morrendo, inclusive por conta da Covid. Isso aqui é conhecimento que a gente não recupera. E você não tem uma reposição nos institutos de pesquisa, nas universidades, contratação de professor, à altura desse desafio, né? O que a gente tem é esse bônus demográfico, ou seja, essa pirâmide onde a maioria da população jovem ainda é maior do que a população velha, e em países na Europa é o contrário, é a maioria de população velha, uma minoria de população jovem. Isso aqui é um problema para qualquer país. A gente está desperdiçando essa juventude, a gente está desperdiçando essa geração que se formou, que está se formando nas universidades. Isso aqui é um problema muito grave para essa reconstrução do Brasil e é sobre isso que trata o nosso plano emergencial. Como que a gente consegue enfrentar esse tema? Precisa de uma rediscussão do papel do Estado e da ciência. O papel do Estado, em primeiro lugar, como um indutor de desenvolvimento. Essa é a grande queda de braço que a gente está fazendo hoje em torno do orçamento. É o grande debate público hoje no Brasil, o que fazer para superar a crise. Existem os que continuam discutindo o papel que o Estado tem que ser mínimo, e aqueles que discutem, e a gente faz parte disso, o Estado ele precisa ser capaz de... Porque se o Estado não investe, o setor público não investe. Quem é a alavanca para o investimento privado é o setor público, quem é o fiador, inclusive, disso. Então, se o Estado deixa de investir, não vai ser o setor privado que vai investir. Então, a gente precisa, para retomar a economia, investir no serviço público. E o Estado precisa voltar a investir. E a ciência precisa ter um novo lugar. Ele precisa ser alçado a um novo papel, né, nessa discussão. Então, a gente elaborou um plano emergencial para tentar dar essa contribuição, para explicar para os parlamentares do nosso país, para explicar para as pessoas que esses jovens pesquisadores não são diletantes, nós não somos pessoas
privilegiada apenas porque a gente está aqui estudando, porque o estudo ele é um trabalho, né? A pesquisa ela é um trabalho, ela requer tempo, ela requer dedicação, ela requer escrita, ela requer concentração, ela requer tempo. O que é o salário? Né? O salário é o tempo que você gasta para realizar um trabalho, e você é remunerado por isso, é contabilizado pelo tempo. Então, a gente está exercendo um trabalho que é muito importante para esse país e que não é reconhecido. Então, a gente elaborou esse plano emergencial Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira é um importante pensador da educação brasileira, completou agora 120 anos, ou completaria 120 anos, e foi fundador da CAPES, ou seja, dessa agência que pensa justamente nessa formação de profissionais de alta capacitação no Brasil, ou seja, tinha ali um projeto estratégico. E nesse plano a gente trata justamente um tema é esse que a Cris falou, que é o próprio reajuste de bolsa, que não tem reajuste há 7 anos. A gente trata da criação de 50 mil bolsas de pós-doutorado, porque no meio da pandemia, a gente formou aí nos últimos 6, 7 anos quase 100 mil doutores no Brasil, e no ano de 2020, as agências de fomento simplesmente não ofereceram bolsas de pós-doutorado, ou seja, nossos doutores não têm emprego no mercado e não têm um Estado capaz de fixar esses cérebros, capaz de reter esses cérebros no Brasil, né? Então... Fazer um aporte só, eu acho que é importante para quem está chegando e quem está ingressando entender que essa situação, a gente sempre teve a precarização da pós-graduação. Haja vista que essas bolsas estão há 7 anos sem reajuste, nós estamos falando só de não é que é um detalhe, é uma coisa muito importante, mas é um pedaço de toda a situação de precarização, né? A gente pegou só esse exemplo para explicar, para puxar o fio aí da meada. Eu acho muito legal quando você traz os dados aqui, né, da gente ter atingido a meta dos 60 mil mestres e de não ter atingido os doutores, seria 25, a gente ficou nos 20, e a gente falar um pouco de que é uma profissão, é uma função social que você está desempenhando como pesquisador, e de compreender, você falando das bolsas pós-doc, me veio à mente aqui, e pensando também que a gente também teve as bolsas sanduíche cortadas e diversos outros recursos financeiros estão sendo também realocados, eles falam, né, as políticas não têm sido muito claras, elas têm sido de certo modo arbitrárias, porque não tem havido debate na hora do Estado, na hora deste governo vir e realocar e reorganizar as coisas neste momento pandêmico, não tem sido feito nenhum diálogo com a comunidade acadêmica, com as universidades. Acho muito importante a gente pontuar que isso tem sido feito de forma arbitrária, né? Você está falando do exercício e da presença necessária, uma presença mais forte do Estado, no sentido de fomentar essa pesquisa. E a gente tem visto um movimento justamente no sentido contrário. E eu acho legal pontuar nesse aspecto de que a formação do pesquisador demora tempo, né? O sujeito começa a se formar como pesquisador quando ele ingressa no mestrado. Pouca gente, não tanta gente quanto a gente gostaria, tem a oportunidade de fazer iniciação científica enquanto está na graduação. O que significa que você vai se graduar, você vai aprender a assistir as disciplinas, fazer o seu TCC, apresentar o seu trabalho final, mas você não vai ter tido, durante a sua graduação, uma experiência como pesquisador. Você vai ingressar, né, nessas atividades e começar a entender como funciona, realização, organização disso tudo, a partir do que você ingressa no mestrado. E são 2 anos, e 2 anos passa voando, né? Eu já mestrei, eu estou doutorando agora, então assim, você não vê passar. É muito aprendizado, muita coisa que você precisa realizar para escrever a tua pesquisa, para chegar naquele ponto final de, pô, tô com um texto legal, consegui elaborar, vou para a banca de qualificação. Depois da qualificação, a banca dá aquela ajustada, aquela acertada, vão para a defesa. E aí você mais 4 anos, então são 2 anos do doutorado, mais 2 anos do mestrado, 4 anos do doutorado. E aí você sinaliza que, olha, não existem bolsas para
para pós-doc, foram recolhidas. Então, assim, é bem importante pontuar, dentro dessa trajetória que é a formação do pesquisador, porque aí eu acho que fica mais clara até a importância. Você não forma um pesquisador em 2 anos, você não forma um pesquisador em 4. Isso que você mencionou, eu acho muito importante. Não está havendo, e agora com a situação da Covid, da pandemia, e a gente sabe, nós temos os nossos docentes são todos mais velhos na pós-graduação, justamente porque são pesquisadores de 20, 30 anos nas suas áreas, né? Pesquisadores de 40 anos nas suas áreas. Nós temos um professor no programa na PUC que está há 50 anos, desde muito jovem na universidade, como pesquisador, e enfim, e hoje leciona para nós no programa, o professor José Geraldo Silveira Bueno, na área de educação especial. Então, são exemplos, só para citar, porque ele é um dos decanos ali do meu programa, mas nós temos diversos outros professores, e entender que esse corpo docente, para chegar ali naquela qualidade de ensino, de aprendizado, de pesquisa, de elaboração, de produção científica e acadêmica, demora muito tempo, né? Então, assim, o impacto que a gente vê de políticas e que já têm sido mantidas por algum tempo, restritivas com relação ao financiamento, ao investimento e à produção de ciência, inclusive a gente vê, de certo modo, até temos encarado, de certo modo, até censuras, temos brigado, né, com censuras em diversos aspectos, de dizer, olha, né, o próprio negacionismo diante da Covid, né, não, é um absurdo, assim, a gente que está na área científica, que está pesquisando, não, tem que fazer essa defesa, ela é meio óbvia, mas tem que ser explícita. E aí eu fui lá nesse ponto de formação, e você estava falando das bolsas pós-doc, para dizer, a gente não tem como pensar em fazer enfrentamento a uma crise, a uma pandemia, e a gente não tem como pensar em progredir na ciência no Brasil e realmente, como você falou da boca do jacaré, né, alcançar ou pelo menos dar passos de uma forma mais rápida, se a gente não elaborar e não fizer essa discussão, inclusive confrontando com o Estado. Então, eu acho muito bacana essa elaboração desse plano emergencial para ser levada aos parlamentares. Eu acho que, assim, é muito importante a gente demarcar isso aqui também, né? E aí você estava falando um pouco dos pontos, mas para que quem está ingressando agora consiga entender que é um plano, você falar de educação pós-graduada e você falar de ciência, são planos de longo prazo, quando você pensa do aspecto nacional, do aspecto ao Brasil olhando para a sua ciência, né? Cada país, cada nação olhando para a sua ciência. E nesse aspecto a gente acaba ficando muito atrás, né? A gente fica, é uma soma de muitos retrocessos que levam a gente a lugar nenhum. Então, fazer um enfrentamento muito direto, como me parece que tem sido feito agora por esse plano e por toda a atividade, né, na política, no movimento estudantil mesmo, muito, muito, muito relevante. E eu queria que você falasse um pouco mais, você estava entrando nos tópicos que vocês estão trazendo, para além da questão da bolsa, né, das bolsas, dos reajustes necessários, que outros pontos você acha importantes destacar para que a gente pudesse fazer esse avanço, para que a gente possa fazer esse debate? Tá. Em relação ao plano emergencial. Os outros tópicos, então, dizem respeito a essa, né, questão que eu falei dos pós-docs, né, como que você tem uma política de retenção e fixação desses cérebros no Brasil, nas diversas áreas do conhecimento, por todo o território nacional, porque isso é importante dizer, né, a gente teve aí a portaria 34, que tirou bolsas de programas 13 e 4, que aprofundou a desigualdade regional no fomento, né, a pesquisa. Então, é importante a gente pensar essa fixação de cérebros em todo o território nacional, que é muito amplo, que é muito diverso. Então, esse tema dos pós-docs é muito importante. A ampliação de bolsa, a gente está propondo aqui 150 mil novas bolsas. Por quê? A gente tem feito uma discussão, acho que a PG deve estar enfrentando esse debate aí, que é sobre a prorrogação de prazos e de bolsas. A gente conseguiu, na USP, por exemplo, a prorrogação de 12 meses nos prazos
de qualificação, defesa, depósito, enfim, para quem precisar, né? Porque tem toda uma discussão, toda uma pesquisa que aponta para uma redução de produtividade, né, nesse contexto de pandemia, em especial alguns setores como mães e pais, né, a maternidade interferindo nessa questão da produtividade, mas o ambiente doméstico interferindo na produtividade, em especial de mulheres. Então, a gente precisa pensar em políticas de enfrentamento também desses setores que estão sendo prejudicados no nosso meio acadêmico de maneira geral, tanto na pós-graduação quanto professores e professoras. E a gente conquistou também agora a prorrogação por mais 3 meses, então 6 meses das bolsas CAPES e CNPq. Qual o problema disso? É que você pode prorrogar a bolsa, mas o novo ingressante não tem acesso à bolsa, porque ela foi prorrogada. Ou os programas estão negando a prorrogação de bolsa porque tem que colocar outras pessoas no lugar dessas bolsas. Então, você não resolve isso se não for com mais orçamento, se não for com mais bolsa, para conseguir realizar, efetivar essa prorrogação. E possibilita também, né, dar mais argumento e força para a prorrogação de prazos nas universidades, que eu acho que é um tema muito relevante. A gente precisa avançar isso na PUC. Acho que a USP é uma universidade de referência no país inteiro para pesquisa, e fica evidente que prorrogação de prazo ela não diminui qualidade, ela não prejudica o desempenho dos programas, ao contrário. Um olhar de quem está preocupado com a pesquisa e está preocupado com os pesquisadores e as pesquisadoras, né? Então, eu acho que a gente precisa convencer as universidades disso. Então, a prorrogação de bolsa ela faz parte dessa estratégia, não só de ampliar a cobertura, né, daqueles que podem ter acesso à bolsa, mas também possibilitar que esses prazos sejam de fato prorrogados sem prejudicar nenhum pós-graduando, nem o ingressante, nem quem precisa prorrogar a bolsa. E o auxílio emergencial, né, incluir, assim como os profissionais da cultura foram incluídos no auxílio emergencial, como alguns setores específicos, a nossa defesa para que os jovens pesquisadores brasileiros também sejam inseridos, porque inclusive a bolsa de estudo ela não comporta todas as nossas atividades, né? Ela mal sustenta a nossa atividade de pesquisa. Então, essas aqui são algumas questões, outras são relativas a demandas em relação ao reconhecimento da maternidade e da paternidade nos currículos, no Lattes, a ampliação e prorrogação de prazos para mães e pais, que têm sofrido mais com a pandemia no meio acadêmico. Então, também trata dessas questões mais específicas, mas, no geral, como o pano de fundo desse nosso plano como aproveitar o bônus demográfico, ou seja, como aproveitar a juventude brasileira e como reconstruir o Brasil a partir desse setor, né, da ciência, desses jovens pesquisadores que podem cumprir um papel fundamental nessa reconstrução, mas que, para isso, a gente precisa reter esses cérebros, formar esses cérebros, não desperdiçar essa força produtiva que a gente tem hoje. Então, acho que é um pouco isso para abrir o debate. Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal o recorte que você dá com relação à maternidade e paternidade. Nós somos mães, né? Então, a gente já trocou figurinha até disso algumas vezes, mas é um debate que a gente tem tentado fazer também e tem surgido quando a gente faz as reuniões abertas com os colegas da PG, os colegas mestrandos e doutorandos, da saúde mental no geral, de como todo mundo está sendo emocionalmente afetado com essa pandemia, por diversas razões, né? Primeiro, pela pandemia em si, pela situação de risco de vida, de risco biológico e tudo mais. Depois, os riscos financeiros, que também as pessoas estão preocupadas, né? Toda a readaptação ao trabalho, na minha área, a área de educação, uma grande maioria trabalha lecionando mesmo, então todo mundo migrou para online, né? O início da nossa conversa sobre essa aquisição da tecnologia e de como a gente teve que cair de balão assim aqui dentro dessas aulas virtuais e entender como isso funciona e fazer isso operar, gente, muitas vezes em classes com 30, 40 crianças, né? Em quem leciona ali história, geografia, matemática. Então, são muitos pontos e especificamente a questão da maternidade, porque
A mãe e o pai pesquisadores tinham o tempo em que o filho estava na escola, estava aos cuidados de outras pessoas e que podiam dedicar para o seu estudo. Então, a gente estava na universidade e a criança estava estudando. E que não tem mais agora, né? Então, a gente é responsável 24 horas por dia pelo trabalho doméstico, pela criação e educação do filho, nesse momento em que a criança está ou não está estudando ou está estudando de forma remota. E muitas vezes gente que também está abrigada com outras pessoas da família de idade, que precisam de cuidados, né, que precisam de uma atenção maior, sem contar quem também já passou ou está passando pela Covid, né, que está sofrendo. Então, assim, são muitos aspectos que têm vindo quando a gente senta para conversar com os colegas, e a gente percebe que se isso não for discutido no nível da PG, e a gente tem feito essa discussão com a PUC, e eu acho muito importante, acho muito relevante que isso esteja sendo levado em consideração na elaboração de um plano emergencial, na elaboração do que são as nossas reivindicações, né, Flávia? Do que são aquilo que a gente pede, sistematizar num documento e fazer essa discussão que nós estamos fazendo hoje aqui é muito importante. Eu queria saber se os colegas que estão assistindo têm perguntas, se querem mandar para a gente pelo chat questionamentos, aproveitar a presença da Flávia por aqui. Fiquem à vontade para participar e podem mandar por escrito as perguntas. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Ainda não tem. Se alguém quiser se inscrever também, puder falar, a gente pode abrir aqui um pouquinho a fala. E acho muito importante, enquanto o pessoal se organiza, vamos ver se tem algum questionamento, Flávia, qual o encaminhamento desse plano a partir de agora? Esse documento foi elaborado com base nas discussões, daqui para frente, como é que caminha isso nesse sentido? A gente está construindo projetos de lei, já tem, o auxílio emergencial já tem um PL tramitando no Congresso, e a gente vai lançar, não sei se já lançou ontem ou hoje ainda, lá na página do NPG, o abaixo-assinado, porque aí a gente vai pautar isso, né, no Congresso, nessa discussão do orçamento, né, fazer uma disputa, né, em torno do orçamento. A gente tem o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente está numa batalha, aprovou por 71 votos a 1 no Senado a liberação do FNDCT, que é um projeto de lei que trata de tornar ele um fundo financeiro, a liberação do fundo que hoje só é liberado 20% dele, 80% é contingenciado, e agora está na Câmara, né? E se libera o FNDCT, aí tem alguns problemas aí no projeto, a gente está nessa batalha aí no Congresso, mas se liberar é uma verba a mais para a ciência, e que a gente quer fazer uma discussão sobre aonde investir, né? E a gente acha que investir nos jovens pesquisadores é um caminho interessante, é um caminho importante, que efetivamente pode ter resposta concreta. Mas existem o próprio debate orçamentário, né, a própria discussão em torno do orçamento da CAPES, essa nossa discussão ela reforça a importância de você não ter cortes, porque hoje, na proposta orçamentária que a gente tem notícia, tem uma proposta de corte de 15% a 18% em todas as áreas, né? Então, ciência, educação, universidades, estudos de pesquisa, então é meio dramática a situação, né? Sim. E a gente, como a gente pós-graduando, pode apoiar isso assinando os abaixo-assinados, participando das reuniões, né? Sempre tem a mobilização continua ainda que de forma virtual aqui, e gente, reverberando isso, né? Reverberando isso nas redes sociais mesmo, fazendo barulho, participando dos tuitaços. Acho que a gente tem feito uma parceria legal da APG com a NPG de acompanhar esse movimento, né? Então, a Flávia tem um compromisso, logo depois daqui ela vai ter uma outra live, quem quiser assistir também vai ser uma live específica sobre os prazos, né, Flávia? Estou falando isso porque a gente está se aproximando do nosso horário de fim, não quero também
segurar aí teu horário de agenda. Se vocês quiserem mandar perguntas, se quiserem fazer perguntas agora, ou também esse vídeo vai ficar postado lá no canal do YouTube, podem escrever por lá, a gente também responde, encaminha. Eu vou depois mandar o link aqui no chat dessa live que você vai fazer agora sobre a questão dos prazos, né? A gente mencionou, você mencionou aqui um pouquinho, é uma das questões que a gente já está discutindo também internamente a PUC. Foi uma vitória muito grande, e entender que cada vitória, né, de cada universidade, ela é muito importante, de cada área, de cada departamento é muito importante, porque pode ir abrindo precedentes, e cada vitória é feita em cima de muita discussão, né, Flávia? Não vem nada fácil, nada é simples. Nada. A partir do momento que a gente deixou de ser escutado e deixou de poder participar, que as decisões vieram de uma forma muito arbitrária e só vieram os cortes, né? Não, cada vitória é uma vitória muito batalhada e o Congresso tem sido um lugar importante de fazer essa disputa, né? Então a gente não pode subestimar, e a nossa mobilização de redes, ela é sentida, pessoal. Os parlamentares sabem que tem impacto, tá todo mundo nas redes, né? Mesmo, claro que você tem desníveis dessa possibilidade, né, de estar nas redes, o tempo, a qualidade com qual se está nessas redes, mas todo mundo está, né? Muita gente, a maioria das pessoas estão. Então, a nossa mobilização, mesmo que virtual, ela é muito importante, ela é instrumento de pressão, e acho que se todo mundo puder contribuir, colaborar, conhecer o plano, assinar o abaixo-assinado, mandar para os parlamentares, é fundamental para que a gente tenha uma vitória aí concreta. Muito legal, muito legal. Flávia, a discussão contigo é sempre muito boa, sempre muito produtiva, a gente aprende muito e, enfim, fantástico. Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade com a gente da PG, PUC São Paulo. Eu acho que deu para caminhar um pouquinho mais. Tem pontos que a gente já discute há bastante tempo, tem pontos que vão surgindo conforme a situação, né? Conforme a coisa vai se desenhando, mas deu para a gente falar um pouquinho hoje do papel da universidade, e eu acho que ficou claro, para mim ficou muito claro, de como é necessária uma resposta ousada, de como é necessária uma presença forte de um Estado investidor em educação, né, para que a gente tenha chances de superar essa crise pandêmica, e mas não só pandêmica, né? A gente tem diversas outras coisas aí implicadas, mas principalmente por meio do investimento na ciência, né? Mais do que nunca a situação ela é trágica, a situação ela é triste, a gente sempre ressalta muito a questão de como tem sido difícil produzir, se manter ativo, até mesmo na mobilização, porque a gente está cansado, a gente está lutando já há muito tempo e agora com essas restrições todas, mas que a gente continua fazendo esse esforço porque a gente acredita que é o caminho que a gente pode seguir, que a gente pode trilhar por enquanto. Então, pessoal, divulguem o trabalho da NPG. Hoje é um movimento que a gente pode fazer pelas redes, e é muito, muito importante, porque é de formiguinha em formiguinha que a gente faz um volume maior, né? E faz essa pressão tão necessária para que esse plano emergencial, para que as ações da NPG, das APGs do Brasil todo possam repercutir, possam ter efeito. Eu queria agradecer a tua presença, te dar uns minutinhos finais de fala, porque a gente está encerrando aqui o nosso horário, eu sei que você tem próximos compromissos, agradecer mesmo de coração a tua presença aqui com a gente hoje, e agradecer os colegas também que estão nos assistindo. Obrigada, Cris, obrigada, Márcio. Eu quero, primeiro, assim, saudar, né, os pós-graduandos que estão chegando agora. É um momento muito especial, né, da nossa vida, é um momento de muito aprendizado, mas também é um momento de se engajar, porque, de fato, olhar para o futuro
o cenário ele se apresenta muito difícil, né? Mas a nossa organização ela pode ter vitória concreta. E só pela nossa organização é que a gente pode ter vitória concreta, né? Essa coisa da USP, da gente conseguir prazo de 1 ano, eu acho que foi uma vitória muito importante. E isso é fruto de organização. Essas pequenas conquistas que a gente vai tendo, ela é fruto de uma organização. Então, eu acho que sozinhos a gente não vai a lugar nenhum. E o risco que a gente tem é de, ao se isolar, se sentir sozinho e deixar se abater, né? Então, acho que esse exercício da gente estar junto, discutindo a conjuntura, pensando ações conjuntas, é a forma também da gente reagir e conseguir fazer diferente e salvar esse futuro aí, né, pessoal? Porque depende da nossa atuação hoje, tá bom? Então, bem-vindos, força aí para todo mundo. Quero muito agradecer a oportunidade de debater aqui com vocês e a gente está sempre aqui à disposição. Beijo grande. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos os colegas. Sigam firme aqui na programação, gente. Amanhã tem mais evento. Tá tudo nas nossas redes sociais, a programação completa. E vão acompanhando que tem mais novidade por aí. Amanhã nós vamos falar. Amanhã tô falando aqui uma coisa errada. Amanhã a gente não tem evento, a gente tem uma folga. Dia 27 a gente volta falando como funciona a pós-graduação com o professor Álvaro Gonzaga, tá bom? Temos ainda live sobre as publicações de artigos científicos, saúde mental na pós-graduação e oficina de currículo Lattes. A programação está no e-mail de vocês. Obrigada, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Flávia.